Deus. Salmo 128, glória a Deus. Que espera sempre alcança, a vitória vai chegar em nome de Jesus. Salmo de número 128, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, fala conosco. Deus poderoso, Deus de glória, Pai, traga uma palavra essa noite para nossas vidas, Senhor. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Senhor, encerramento desta campanha, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, fazer conforme o Teu querer, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim o texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim sendo abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Se assente glorificando ao Senhor Jesus com palmas bem alegres, bem fortes para Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse salmo aqui é muito poderoso, muito tremendo acerca do temor do Senhor. Esse temor, amados, ele tem poder de trazer vitória para nossas vidas. E quem pensa, amados, que o Senhor não atenta para as pequenas coisas, Deus atenta para os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Às vezes a gente pensa assim: o Senhor não se preocupa comigo. Não, Ele se preocupa com pequenas coisas que o ser humano às vezes despreza, mas o Senhor não despreza. E o salmista, através desse salmo, no texto acima está escrito: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. É o texto acima chamado epígrafe. Então, o temor, igreja, ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? O temor, acima de tudo, é o respeito para com Deus. É o respeito para com Deus. Em Provérbios, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa em temer a Deus. Quando a gente teme ao Senhor, igreja, esse temor que vem sobre nós, ele nos freia de nós praticarmos algo que viria a entristecer ao Senhor. Toda pessoa, quando ela busca o Senhor, esse temor ele vem sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa, amados, ela passa a ser guiada e direcionada, e ela passa a andar no temor do Senhor. Ela passa a deixar de praticar certas coisas, de falar certas coisas, de tomar certas atitudes que a gente, como ímpio lá no mundo, praticava. Agora, triste é quando o ser humano chega um ponto da trajetória, da caminhada com o Senhor, ele não teme. O temor, ele sai do ser humano. E o que acontece, pastor? Quando o temor sai da vida da pessoa, ela começa a agir como ímpio. O comportamento, a maneira de falar, a sua postura, as manias velhas, elas voltam para a pessoa. Quando o temor sai da vida do ser humano, a pessoa, amados, ela começa a agir de uma forma que quem olha de fora vai dizer assim: poxa, mas fulano não é da igreja? Se a pessoa não serve a Deus, como é que ele faz isso? Ele passa a ser um escândalo. Por isso a gente se depara com a circunstância do evangelho atual. Pessoas, amados, que às vezes elas acham que somente a roupa que vai transformar. A roupa, na verdade, ela, em parte, ela nos santifica. Por quê? Porque ela cobre o nosso corpo.
A roupa é um instrumento, vamos dizer, um dos requisitos para a nossa vida, porque ninguém vai ser, o seu corpo não vai ser santificado com roupa curta. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê essa questão, muitas pessoas dizem questão, e quando se fala acerca de roupa, as pessoas dizem, pastor está pregando uso e costume. Não é, irmão, é simples de se entender. Se o Espírito Santo está na nossa vida, se Ele nos usa para pregar, para profetizar, como Ele não vai nos usar também, falar conosco e nos convencer que está errado certas coisas no nosso corpo? O Espírito Santo, quando está sobre a nossa vida, o seu temor, ele vem. E certas atitudes a gente começa a deixar de praticar. Certas palavras a gente deixa de não produzir os nossos lábios. A maneira de falar com as pessoas, a maneira de tratar a esposa, a maneira de tratar o esposo, a maneira de falar com os filhos. E quando a gente faz algo errado, se o Espírito Santo está sobre nós, ele vai convencer a nós do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, amados, ele falando acerca desse temor. Quando esse temor está sobre uma casa, está sobre um lar, esse temor, amados, segundo o Salmo 128, ele vai trazer benefícios para a nossa vida familiar. Louvado seja Deus. Não existe isso de que há um temor, a pessoa diz, eu tenho o temor de Deus, mas você vai ver, a pessoa parece que ela não teve encontro com Jesus. Ela só caminha na igreja, ela só vai para o culto, é um religioso, mas o temor não está na vida dessa pessoa e nem a presença de Deus também. Mas a Bíblia diz acerca desse temor, que quando ele vem, aí a partir do verso 2, ele vai falar de coisas que irão acontecer. O primeiro ponto, ele vai falar sobre o trabalho. Tudo que a pessoa fizer, a Bíblia diz, feliz serás e te irás bem. Pode ter um patrão demoniado, pode ter pessoas que queiram te prejudicar no trabalho. Aí a Bíblia diz assim, a porta que o Senhor abre, somente Ele fecha, e a porta que Ele fecha, somente o Senhor abre. Louvado seja Deus. A gente ouve tantos relatos, amados, de pessoas que servem ao Senhor, pessoas que estavam ali no seu trabalho, né? Eu tenho um exemplo de vários e vários testemunhos. Um que uma certa mulher que servia supostamente ao Senhor, ali ela infernizava a vida de um pastor amigo meu, do filho dele. Ele pede o nome da mulher e vai orar. Quando foi, ele ia descer 7 noites em oração, para que o Senhor viesse fazer algo. Quando foi no 4º dia, a mulher foi demitida. Por que o Senhor ele faz isso? Primeiro, quando a gente está, amado, debaixo de um temor, e a gente tem uma constância de estar na presença do Senhor, a oração do justo muito colhe seus efeitos. O Senhor ele começa a agir no meio da casa, começa a operar no meio da família. O Senhor começa, amados, a fazer coisas que aos nossos olhos é impossível, mas aos olhos do Senhor não é impossível. O temor, quando vem sobre uma casa de uma pessoa, por exemplo, a gente tem vários exemplos, um deles é o Obed-Edom. A arca fica na casa de Abimeleque, se eu não estou enganado. Quando chega para a casa de Obed-Edom, diz a Bíblia, cerca de 3 meses, ele ali cuidando da arca que representa a presença e a justiça de Deus. 3 meses foi o suficiente para que Deus viesse abençoar a casa daquele homem. Por quê? Porque havia um temor sobre ele. Pare para imaginar, a arca da aliança está aqui diante de Obed-Edom e da sua família. Havia uma reverência para que ele cuidasse daquele local ali, sendo que em outro local a arca passa cerca de 20 anos e nada acontece. É
por isso, igreja, que muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente somente contempla outras pessoas testemunharem o que o Senhor faz. E às vezes a gente não contempla, não conta testemunho, porque muitas vezes a presença do Senhor está conosco. Só que em meio a esse ambiente a gente para, pastora Thelma, para conversar, a gente para ficar distraído, se preocupa com tudo e não se preocupa com a presença de Deus que já estava no culto, nos esperando. O Espírito Santo já estava no culto, o Espírito Santo já estava nos trazendo, o Espírito Santo estava conosco, e quando nós chegamos, ele já estava nos esperando, e quando nós chegamos no culto, às vezes a gente se distrai. E aí a gente não consegue, amado, absorver nada do Senhor, a gente rejeita a presença dele. Por quê? Porque o temor não há. E o próprio Salomão, ele vai dizer assim: guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus. Tem gente que não guarda. Mas o que é, pastor, guardar o pé de tropeçar? Não. Quando ele está falando de guardar o pé, ele está falando da tua conduta dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, amado, está cutucando o outro, está olhando para o outro, está mandando mensagem para o irmão de dentro da igreja, e está desligado do culto, e não tem como o Senhor fazer nada, porque essa pessoa não quer nada com Deus. Mas quando a gente vem, amado, com temor, quando a gente vem com o coração rasgado para adorar ao Senhor, Deus, ele tem poder de abençoar essa família, e a família também que somos nós, a família de Cristo, porque a vitória, amado, começa por aqui. Louvado seja Deus, nós estamos aqui para receber algo do Senhor. Quando nós saímos daqui do culto, da casa do Senhor, a bênção do Senhor vai junto conosco e entra dentro da nossa casa. E aqueles que não são ainda servos do Senhor, diz a Bíblia, em um casal quando um serve, o outro não serve ao Senhor, diz a Bíblia, a esposa santifica o marido. Por quê? Porque está na presença de Deus. A mesma coisa o marido. Se o marido está na presença, a esposa não, mas ele está caminhando, ele está santificando a esposa. Louvado seja Deus. Ou seja, nós, amados, pesa sobre nós que já conhecemos ao Senhor a responsabilidade da vitória do Senhor chegar diante da nossa família. Pesa sobre nós, amados, principalmente os homens, porque sobre as nossas costas há uma responsabilidade em cima do lar, em cima da esposa, em cima dos filhos, e o Senhor vai cobrar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que quando ali, na questão de Adão e Eva, o Senhor ele vai cobrar. Ele fala com Adão, e Adão ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste, ela fez com que eu comesse do fruto da árvore. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor foi diretamente com Adão. Ou seja, a responsabilidade é com o sacerdote do lar. Porque a Bíblia diz aqui, primeiramente, louvado seja o nome do Senhor. Se você observar esse Salmo 128, ele é direcionado ao homem. Porque no verso de número 3 ele vai dizer: a tua mulher será como uma videira frutífera. O temor ele pesa sobre o homem primeiramente. Pelo homem ter ou não o temor do Senhor, isso vai gerar, amados, a bênção ou não do Senhor dentro da casa. Pois o salmista está dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta com oliveiras à roda da tua mesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe que o Senhor, amado, tem essa cobrança para nós que somos líderes, homens, sacerdotes. E para aquele, no caso que é a mãe, que é mistura de pai com mãe, que está criando filho, pesa essa responsabilidade. Mas para nós que somos os sacerdotes que o Senhor chama,
esse temor precisa, amado, estar sobre a nossa vida. Quando esse temor ele sai de cima de nós, o inimigo ele ganha legalidade para que ele venha, amado, esbudalhar a nossa família. É por isso que quando a gente observa, amado, vários testemunhos de pessoas que são uma bênção dentro da igreja, mas no lar é só Jesus na causa. Na frente dos irmãos estão sorrindo, mas dentro da casa, meus irmãos, é só confusão, é só briga. O Senhor não está nisso, o Senhor está observando. Louvado seja Deus. O Senhor está atento, porque os olhos do Senhor não estão somente aqui, enquanto nós estamos na igreja, não. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons e os maus. Deus está observando a nós aqui essa noite. Deus está observando, amada igreja, como nós estamos aqui essa noite. Se o nosso coração ele tem aquele temor de servir ao Senhor, de estar com Deus, de buscar o Senhor, Deus ele está sondando o meu e teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Está sobre nós a responsabilidade do Senhor mudar esse quadro na sua família, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tem pessoas que às vezes nem se preocupam em pregar para a sua família. Pessoas que não estão nem aí para a alma da sua família. Eu já vi pessoas assim. Pessoas que dizem assim: já sou salvo, já estou caminhando. E a família? E a responsabilidade de pregar o Evangelho para a família? De falar de Jesus, de falar que sem Jesus, amado, não tem salvação. Ah, pastor, mas eles são rebeldes. Mas deixa sair da tua boca a palavra, depois eles e Deus. Prega a palavra, fala do amor de Deus, fala que Jesus é bom, fala que Jesus salva, fala que Jesus liberta, fala que Jesus voltará, fala que Jesus batiza no Espírito Santo, fala o teu testemunho, fala o que o Senhor já fez na tua vida, mas não deixa de falar a palavra para a tua família. Louvado seja Deus. O Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, eu te chamei por atalai, Ezequiel. Quando tu vê vindo alguém para atacar, para tentar matar alguém, e tu não avisares, eu requererei o sangue das tuas mãos. Mas se eu te disser algo e tu anunciar para essa pessoa, o sangue dela não estará mais sobre a tua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não costumo pregar esse salmo dessa forma, não. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tinha essa mensagem preparada, mas tem essa mensagem engatinhada, como o Senhor manda. Ele que distorce, Ele que faz do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus precisa falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Então o temor, segundo o salmista está falando, este assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja Deus. Nas finanças, na vida espiritual, na vida profissional, no casamento, tudo que você fizer, o Senhor vai estar lá com você. Por onde você andar, o Senhor estará fazendo coisas na sua vida. Aonde você quiser empreender algo, o Senhor, Ele vai fazer prosperar. Observe que José, a Bíblia diz que o Senhor fez ele prosperar quando ele estava na prisão. Agora observe, amados, prosperar. Aí a pessoa diz assim: mas ele ganhava dinheiro na prisão? Não. Tudo que José fazia dava certo. Por isso, Faraó ele tira José, amado. Isso é para nenhuma posição aonde o Senhor havia preparado para ele. Por quê? Porque ele teria Deus. Onde é que ele teria, pastor? Quando a mulher de Potifar chega com José. Todos nós sabemos a história. E onde, amado, tem a fraqueza, é melhor a gente sair correndo. José, amado, a Bíblia não fala que ele tinha fraqueza, mas ele temia o Senhor. Quando aquela mulher vinha ver, o que ele faz? Ele sai correndo, porque é melhor ser covarde aos olhos do homem do que ser, amado, uma pessoa errada diante de Deus. É melhor parecer que a gente é errado para as pessoas
do que ser errado na presença de Deus, porque as pessoas sempre vão ver erro na gente, mas o Senhor sempre vai ver alguma qualidade no meio do nosso erro. Louvado seja o nome do Senhor. E por José, ele honrar o Senhor, temer a Deus. Deus, ele levanta aquele homem e coloca em uma posição, amados, em que talvez as pessoas olhavam para ele como se fosse qualquer um prisioneiro, mas o Senhor foi aquele que tirou aquele homem e colocou em uma posição. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. Observe que toda pessoa que você vai ver que tem a Deus, observe que ele tem uma recompensa. Aquela mulher, quando ela perde o seu marido, ela chega para o profeta e diz: o teu servo, ele morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aí Deus muda a história da viúva por causa do marido que temia a Deus, pastor. Isso é muito forte. O temor ao Senhor há uma recompensa. E o que é o temor, pastor? É medo, é pavor, temor é respeito. Porém, em certo momento a Bíblia diz sobre tremor. Tremor é pavor e medo de Deus, porque na verdade a gente tem que ter medo de Deus e não do diabo. E tem pessoas que têm medo do diabo, mas aí ele vive como? Ele quer de qualquer jeito na presença do Senhor. Aí, por Deus não fazer ainda a justiça dele, ele continua agindo de qualquer jeito, porque o temor saiu da vida dele. Mas naquele grande dia, amado, o Senhor vai ser o justo juiz, que vai dar sentença, céu ou inferno, para a pessoa que não temeu a ele nessa terra. É por isso que o diabo, amado, ele tem raiva da pregação da palavra, daqueles que falam a verdade, daqueles que pregam a Bíblia. Por quê? Porque o diabo não quer que as almas vão para o céu, o diabo quer que as almas vão para o inferno, para descer com eles também. Só que, amado, enquanto houver fôlego, o Senhor vai levantar pessoas para pregar a verdade, as pessoas gostando ou não, porque não é Deus que tem que se dobrar para o homem, é o homem que tem que se dobrar para Deus. Não é Deus que tem que obedecer ao homem, é o homem que tem que obedecer a Deus. Não é o homem, não é Deus que precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. E se ele não se consertar, a espada já está preparada para que essa pessoa venha ser restaurada. O diabo está lutando, querido, para tirar o povo do Senhor do temor. E você percebe que a pessoa não se afasta rapidamente. São pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas amizades, pequenos momentos em que ele deixa de orar, ele vai fazer outra coisa. Pequenos momentos em que ele deixa de ler a Bíblia e vai se consumir com outra coisa. Pequenos momentos em que ele deixa de ir para a igreja e vai passear no shopping. Louvado seja o nome do Senhor. Pequenos momentos onde pelo mês de julho pessoas que deixam de estar na casa do Senhor e vão estar em lugar que não agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. E ali naquele ambiente, amado, o diabo ele lança a seta dele. Quando a pessoa se depara, a pessoa já caiu. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que se você olhar para você dizer: esse homem é cheio de Deus. Os elogios da barra. É por isso que eu não me empolgo com elogio, não. Eu me empolgo mais com peia. Eu atento mais, amado, para as cacetadas da vida do que para o elogio. Eu atento mais para os espíritos do que para as vitórias. Eu quero vitória. Mas é bem verdade que você não pode estar estruturado na vitória. Você tem que estar estruturado em Cristo e nos espíritos que o caminho te traz. Porque se a gente se estruturar naquilo que o Senhor vai dar, pode chegar um momento em que tudo que eu quero Ele não pode me dar. Vai chegar um momento em que Jesus vai dizer: não, para mim, eu tenho que ter a maturidade e o temor de saber entender a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe, amados, a gente se depara com a condição dos nossos irmãos de Israel, uma nação outrora separados por Deus, escolhido por Deus. Deus já havia dado todo o quadro, dado todo o relatório ali para Moisés e disse: Moisés, esse povo é um povo de coração duro, é um povo com a dura cerviz.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas você observa a insistência de Deus em querer resgatar o seu nome. Você observa a insistência de Deus, do Senhor recorrer ao homem, chamar a atenção do homem, para o homem se converter, para o homem voltar ao temor, voltar à presença de Deus, voltar, amados, a entender que há alguém superior a ele e que o homem não é nada. E mesmo a gente sendo falho, o Senhor, Ele espera que venha brotar esse temor, para que a vitória chegue. Tem vitória preparada para nós. Tem vitória preparada para a nossa família. Pastor, eu creio, pastor. Só que a nossa primeira congregação, igreja, não é aquela primeira congregação que a gente aceitou Jesus, é a nossa casa. É lá o primeiro altar, é lá onde o Senhor vai observar cada canto. Quando foi um dia desse, amados, eu estava na sala, eu estava vendo o celular, aí a pastora Leila entra, e quando ela entra, ela sente a presença de Deus dentro do quarto, e ela começa a se arrepiar, e ela diz: Deus está aqui, eu estou sentindo muito forte a presença dele. E aí eu estava olhando e disse: mas eu não estou sentindo nada. Esse que é o porém. Tem momentos que a gente não vai sentir que o Senhor está conosco. Ele está conosco, mas Ele não vai te dar sinal. Porém, Ele está te observando. Se há temor na sua vida, se há temor na sua boca, se há temor nos seus olhos, se há temor nos seus ouvidos, se há temor no teu coração, o Senhor observa ao seu povo, à sua igreja. Porque muitas pessoas, amado, pensam que a igreja vai dar vitória. Eu vou para aquela igreja e eu vou receber vitória. Quando sai da igreja, amado, a vida parece que ele veio de Sodoma e Gomorra, parece que ele nunca conheceu Jesus, parece que ele nunca teve encontro com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí não tem como o Senhor bradar. Por quê, pastor? Porque não há o temor. O temor é reverência. O temor, amados, é um respeito por Deus. Deus está aqui. Pastor, eu não senti nada, nem um arrepio, mas Ele está aqui. Eu não vi manifestação, ninguém pulou de uma perna só no mistério para mim e ver que Deus estava aqui. Deus não precisa dar prova para ninguém. Como é que o Senhor sabe que Ele estava aqui? Porque Ele está dentro de você, então dentro de você Ele vem junto também. E o mesmo Deus que está dentro de você está aqui no tempo também e no céu ao mesmo tempo. Ou seja, cabe a nós, igreja, quando nós entrarmos diante da presença do Senhor, ter temor. Aquele homem, o publicano e o fariseu, há duas comparações de alguém que teme a Deus. Um chega diante do Senhor com arrogância e diz: Senhor, eu dízimo de tudo, e eu jejuo 3 vezes na semana. Eu não sou como esse pecador. E ele diz a Bíblia que ele falava com o Senhor e olhando para cima. Quando chega agora, o outro, diz a Bíblia que ele de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus diz a seguinte frase: qual dos dois saíram justificados? Aí alguém diz para ele: Senhor, aquele que estava reconhecendo a sua falha. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e dizem: eu não sou errado. Pastor, estou tudo bem com Deus. Por quê? Porque Deus está usando a pregação? Porque Deus está usando o louvor? Porque está pregando, está orando, o fogo está caindo? Louvado seja Deus. Pois eu tenho mais medo de ser usado, amados, e saber, amados, que eu estou entristecendo ao Senhor. Pelo contrário, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus me usa, mais eu tenho que analisar minha vida, como eu estou diante da presença do Senhor. E eu sempre digo: Senhor, o erro está em mim e não em ti. Eu sempre digo isso para Deus. E o Senhor, amados, até aqui tem sido comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé essa noite, meus irmãos.
Eu quero já orar pelo aquele seu propósito. Pegue lá, meus irmãos, um papelzinho que está o nome da sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levante aos céus e nós vamos estar orando e profetizando que o Senhor, Ele vai mudar o quadro da sua família. Os irmãos sabem que a gente não faz esses propósitos, irmão, com finanças. Os irmãos sabem. Os que estão com a gente há muito tempo sabem disso. Mas os irmãos viram em um dos dias aqui que o Senhor direcionou o servo do Senhor a chamar essas pessoas com valores específicos, tá bom? Os irmãos sabem disso. Os irmãos que já tiverem trago esse valor, depois da oração você vai depositar aqui, tá bom? Não quer dizer que quem vai depositar vai receber uma vitória, não. Isso foi especificado que era para a casa do Senhor, tá? Para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, e o Senhor irá fazer aquilo que Ele apraz na sua vida, amém? Levante aí esse papelzinho, levante o nome da sua família, nós vamos estar orando e o Senhor estará fazendo o seu operar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos, Pai querido santo, Senhor da glória, Pai, a cada, meu Deus, petição, Deus, a cada, meu Pai, nome de pessoas representadas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada família, que o Senhor venha, meu Deus querido, mudar o quadro, Senhor, Deus, de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, entra com vitória, Senhor, entra com milagre, entra, meu Deus querido, com a bênção sobre esta família, em nome de Jesus, Senhor, entra com libertação, entra, meu Pai, com mudança. Deus, eu apresento a cada pessoa, meu Deus, esta pessoa que tem, Senhor, meu Deus, dado trabalho, que tem, Senhor, feito o seu pai, sua mãe chorar, Senhor, esta pessoa que ela tem clamado, esta pessoa, meu Pai, que ela tem pedido, Senhor, a mudança na vida dessa pessoa. Nós oramos, Senhor da glória, e profetizamos, Senhor, milagre, Senhor, a mudança nessa situação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento cada família representada aqui essa noite. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Deus, agir, que o Senhor possa, meu Deus, mudar, meu Pai, a direção, meu Pai, dessa família, este lar, Senhor. Que aos olhos da pessoa está, meu Pai, impossível, Senhor, a mudança acontecer. Mas nós profetizamos, Senhor, Deus, que o Senhor possa, meu Deus, bradar nesta casa. Profetizamos a mudança, Deus. Profetizamos essas portas se abrindo, portas que estão fechadas, sendo abertas para esse momento. Profetizamos, Senhor da glória, a saúde entrando nesta família, a união, a paz, a prosperidade, a bênção, a tua presença acima de tudo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura casamentos aqui apresentados, meu Pai, casamentos que estão abalados, casamentos destruídos, casamentos, Senhor, que estão por um triz, Senhor. Deus, bate na minha possível, diz a tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo, meu Pai, restaura casamentos. Tu és especialista na família. Abençoa cada família. Abençoa, meu Pai querido, cada fruto. Senhor, liberta, meu Pai, da rebeldia. Tira a cegueira, meu Pai espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós profetizamos, Senhor, a vitória da tua igreja, do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus.